eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar essa lindeza aqui, ó. Uma orquídea colorida na toalhinha de lavar. E o versículo que eu escolhi está no Salmo capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Me pediram para eu pintar a orquídea colorida porque eu pintei um pano de prato com branco e ficou muito bonito. E daí, olha só a minha inspiração. Essa orquídea aqui, ela floriu essa semana. Eu tenho algumas aqui no Ateliê Floridas, então aproveitei e vou fazer aqui para vocês usando os tons desta orquídea que eu tenho. Nós vamos começar aqui pela folha, vou usar um pincel número 10, tá paradinho. Vou usar o amarelo bebê, o verde grama e o púrpura. Praticamente eu vou preencher a folha toda com o verde grama. Pronto, preenchi aqui. Acho que eu já vou pegar um pincelzinho número 2 e já vou preencher aqui o cabinho da orquídea também. Aqui, ó. Resolvi usar um pouquinho do pântano para fazer aqui, ó, na base do galinho, um pouquinho de sombra. É uma coisinha bem discreta, tá? Só passa o pincelzinho assim. Outra coisa aqui, ó, nessa parte aqui de baixo da folha, fica um pouquinho mais escuro, mas não muito. Eu vou dar uma pincelada. Ó, não tô colocando na beiradinha, tá? Aqui. E ela tem também uma marcação aqui no meio. E eu vou deixar um risco. Essa daqui é a mesma coisa. Por um pouquinho aqui, aqui tem um recortezinho, na verdade ela tá rasgada. A folha tá rasgada. E eu deixei. Então, vou pôr a linha no centro. Vou puxar um pouquinho desse pântano aqui, ó. Pra deixar essa base aqui, essa parte do pezinho da folha mais escuro. E não vou chegar aqui na ponta, não. Vou pôr aqui também, ó, uma sombra. Mas eu não vou esfumar, eu vou deixar marcado assim. Agora, eu lavo o pincel. E eu vou usar o amarelo bebê para fazer uma luz aqui nessa parte de cima, na beiradinha. Agora sim, tô colocando na beiradinha. E vou esfumar um pouquinho para dentro. Não vou esfumar muito, quero deixar bem mais clarinho mesmo. Aqui um pouquinho também. Ó, você dá uma limpada de pincel assim. E agora eu vou pôr uma linha. Aqui tinha uma linha de escuro, né? Até embaixo. Eu vou pôr um pouco do claro aqui, ó. Não vou chegar até embaixo para não subir em cima do verde pântano. Mas eu vou pôr aqui uma mancha de claridade. Vou até dividir ali em cima, ó. Aqui vou deixar bem mais claro. Talvez depois eu coloque um pouquinho mais. Mas eu quero deixar assim, ó, meio manchado. Porque a minha folha ali, ela tá bem judiada. Então, ela tá cheia de manchas e imperfeições. Aqui, eu vou colocar nesse cantinho. Ó, vem limpando o teu pincel pra cá. Mas aqui vai ficar mais acentuado. Eu vou colocar aqui, ó, nessa parte. Se lembra que eu não trouxe o pântano até aqui. O pântano terminou aqui. E aqui vai sumindo,
só para deixar uma mancha de luz aqui. Vou pôr um pouquinho aqui, ó, paralelo com a mancha do pântano e vou subir. Aqui vou deixar assim bem marcada a linha. Quanto mais contraste a gente obtiver, mais natural vai ficar o trabalho. Aí, assim. Eu vou pegar ainda mais um pouquinho do pântano. Eu vou tirar o excesso aqui e vou fazer assim, ó, umas manchinhas. Eu só tô apertando o pincel, tá? Não tô fazendo desenho nenhum, não. Ó, aqui eu vou deixar assim mais acentuado. Prontinho. Agora nós vamos fazer os botões. Olhando aqui no meu natural, então eu vou preencher com o verde grama. Agora eu vou usar o púrpura. Falei que usar na folha, né? Não usei. Mas agora eu vou usar, ó, em cima do verde, aqui desse lado coloquei uma sujeirinha. Aqui, lembra que tinha um risco? Então, ó, vou fazer assim, uma mancha. Aqui, vou puxar pra cima. Esse púrpura aqui no verde, ele não vai ficar assim vermelho. Ele vai sumir um pouco. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho da luz do amarelo bebê. Aqui, ó. Puxando. Aqui, puxando. Ó, cheguei até embaixo. Viu como já ficou dividido? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui ficou espaço maior. Então, eu vou pôr aqui, ó, o amarelo, uma manchinha. Esse amarelo, ele pode subir em cima do púrpura, tá? Vai ficar um tom bem parecido com a cor do botão da orquídea. E aqui também, ó, vou puxar até embaixo. Aí, aqui em cima, eu vou pôr mais um pouquinho. E mais um pouquinho do lado de cá. Esse tá maior, ele fica assim mais sujinho da cor. Que não precisa ficar assim, vou deixar sem fazer pontinha. Agora, já vou pegar com esse pincelzinho 2, um pouquinho do amarelo e vou colocar. Eu não vou misturar. Olha, eu tô colocando ali no tronco, no galinho. Só coloca o pincel e deixa assim, essa manchinha. Aqui também, ó, lá no outro, no galinho do pele da orquídea também coloquei um pouquinho. Acho que não dá pra ver, mas eu vou colocar igualzinho. Agora vamos para a orquídea que está atrás. Para fazer essa pétalazinha que tá por baixo, que aqui na minha foto ficou só aqui uma, nessa orquídea de trás apareceu só uma, eu vou usar o amarelo bebê aqui. A minha orquídea aqui assim, ela é cheia de pintas. Amarelo bebê, acho que eu já vou fazendo as duas. Acho que eu já vou fazer nessa daqui também, porque são iguais. Ó, amarelo bebê. E aqui também amarelo bebê. E aqui, ó, isso daqui são 2 buraquinhos, que a gente enxerga essa pétala através do buraquinho. Então, eu já vou colocar ali no buraquinho também. Aí, quase até a metade. Agora, eu vou lavar o meu pincel e vou colocar uma pincelada de branco aqui em cima desse amarelo bebê. Vou deixar assim meio manchado. Branco, branco. Vamos misturar. Viu? Assim, ó, tô misturando mal. E agora o magenta,
Que cor mais linda! Tá bem da cor da minha orquídea. Você viu que eu tô colocando magenta, mas eu não tô misturando aqui ainda. Eu vou fazer aqui o contorno direitinho. Aqui, agora, eu venho dando pinceladinhas bem de leve para passar do magenta pro amarelinho com branco. Olha, viu? Que delicado que fica. Aqui também, olha, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu faço o contorninho bem bonitinho, bem certinho. Aí agora que eu já preenchi o espaço do tecido que tava sem tinta, agora eu venho unindo as duas cores. Olha, não pode deixar secar, tá? Porque se a parte de baixo secar, você não consegue fazer essa transição aqui. Vai ficar aparecendo uma mancha. E na orquídea não tem mancha. Olha só, eu venho limpando o meu pincel até fazer a passagem do magenta pro clarinho, sem deixar divisão. Aqui mesma coisa, vou fazer a passagem primeiro, antes de acertar a borda, porque senão vai secar. Olha, venho trazendo, meu pincel não tá carregado de tinta, só tá sujinho. E agora, acerto a beiradinha. Quando eu fico olhando para as minhas orquídeas ali, eu tenho vontade de pintar todas elas. Já pintei a branca no pano de prato, que eu já falei. E agora, essa daqui. E bem no centro, ela tem uma linha um pouquinho mais escura. Eu vou pegar um pouquinho do púrpura, eu vou colocar aqui, ó, na ponta. E eu vou descer puxando de leve, assim, ó. Ó, púrpura, coloco aqui na ponta, em cima do magenta. E só venho puxando o pincel sem apertar, de leve. Essa daqui também, púrpura. E venho puxando o pincel. Ah, toda hora que eu paro é pra olhar lá, tá? Pra olhar a flor que tá aqui na minha frente. Agora, se prepare. Um pincel zero, mas tem que ser aquele zero, sabe aquele que tem um pelo só? Olha, eu tenho um aqui, tá velhinho, mas ele tá no ponto. E eu vou usar o púrpura e esse pincelzinho e vou encher de pinguinhos aqui. Essa parte clarinha. São muitos e são pequenininhos. Cuidado para não fazer aquele pingão, porque daí não vai ficar delicado. Olha só que coisa mais linda. Aqui, ó, não sei se você consegue ver. Olha, a gente tá fazendo essa parte ali, ó, que tá cheio de pinguinhos. Então, eu vou fazer todos esses pinguinhos aqui e já mostro pra você. Eu já fiz essa parte aqui para eu experimentar a cor, mas isso é exatamente igual a isso, tá? Então não se preocupe, eu não vou deixar você na mão. Nós vamos fazer agora essa partezinha do labelo, porque isso sim é um pouquinho mais complicado, porque cada um, de acordo com a forma que ela tá virada, é diferente. Isso aqui, ó, é fundinho também. Observando bem ali agora que eu vi. Então, eu deixei para mostrar para você. E vou colocar os pinguinhos agora. Aí, aquela partezinha furada, né? Isso daqui, ó, é igual uma pérola. Só que antes a gente vai fazer essa parte aqui de dentro. E é com púrpura. Eu vou preencher de púrpura. Você pode até pintar isso aqui com pincel zero. Se você fizer pedacinho por pedacinho, não vai ter erro.
Olha, já preenchi. Agora eu vou fazer uma sombra. E agora sim, vou usar o pincel zero, porque não tem outro jeito. E eu vou fazer uma sombra com o verde pântano, com o pincel zero. Muito pouquinho. Vou fazer aqui, pode pôr até em cima do contorno, tá? E dar uma leve esfumadinha pra dentro. Você vem aqui, ó, também. Essa partezinha de baixo. E aqui, ó. Embaixo daquela partezinha ali que é uma pérola. Vou preencher melhor aqui, que o meu não tá bem preenchido. E essa parte aqui você vai preencher com o magenta. É a parte de baixo que fica mais clara. A parte de trás, né? Porque ele vem e vira. Essa beiradinha que vira aqui, a gente vê pelas costas. Vou passar esse pincel que a tinta tá um pouquinho dura, só para espalhar bem. Vou esfumar um pouquinho isso aqui também. Aí, olha só, com o branco, eu vou primeiro preencher a bolinha aqui. A gente, aqui na foto, tô enxergando como uma bolinha, mas a gente pode enxergar isso daqui mais compridinho também. Agora eu vou sujar meu pincel aqui no magenta e vou fazer uma sombra aqui, ó, do lado onde tá por trás da outra pétala. Limpo o pincel e vou pôr um pouquinho do amarelo junto com o magenta. Agora eu vou pôr um contorninho de branco, isso. E com aquele pincelzinho zerinho, bem zerinho, eu vou fazer aqui, ó, um contorno. Esse contorno vai começar aqui, eu vou começar bem aqui, porque ele não vai fazer inteiro essa parte. Ele começa ali e termina aqui. Depois vou começar ali de novo, vou fazer a curvinha e termina ali. E agora, de novo, peguei o branco e vou fazer aqui, ó, um contorninho. E vou fazer aqui um contorninho. E eu vou fazer com o pincel número 2 um esfumado, porque isso daqui é só para ficar um pouquinho mais claro. Olha. Agora, com o amarelinho, eu vou fazer aqui, aquele dentinho. Ó, uma pinceladinha. E desse lado aqui, fica bem aqui, ó, em cima dessa parte clarinha ali já. É só um dentinho. Vamos arrumar aqui. Deixar o magenta ali bem certinho. Desse lado eu vou pôr uma linha aqui, ó, do lado, só para mostrar que ali é o dentinho. Agora vamos fazer a outra orquídea, porque é aqui que você vai aprender a fazer aquela de trás. Primeiro, pincel 2, preencho de magenta essa pétala aqui. Se você quer fazer numa toalha de rosto, você pode repetir o conjunto aqui das duas orquídeas mais uma vez. E na toalha de banho, você pode repetir 3 vezes. Você pode alternar as flores. Pode usar o mesmo risco para fazer isso. Agora, o púrpura. Primeiro, aqui dentro, ó. Subo dos dois lados, fazendo a sombra. Agora, eu vou pegar um pouquinho no ladinho do pincel e vou fazer um pouquinho de sombra aqui. Esse aqui tá diferente daquele. Eu tô olhando na fotografia, porque eu tirei foto também, olha. Que fica mais fácil, que daí eu não preciso ficar mexendo com a orquídea, que senão eu posso estragar, posso quebrar. Vou colocar aqui um pouquinho de sombra
e vou descer com a linha no centro. E essa sombra aqui, ó, vou levando, limpando o pincel. Essa vai ficar assim. Esta aqui, eu coloquei a sombra aqui, aqui e aqui e puxei 3 linhas. Depois coloquei um pouquinho de sombra aqui em cima também. E depois a sombra de púrpura, tá? Depois eu passei um pouquinho do branco aqui, ó, entre as linhas, só para deixar mais clarinho, um pouquinho mais clarinho. Essa daqui eu não vou colocar o branco. Eu vou preencher essa daqui já, com o magenta. Falei que era igual, né? Mentira, perdão. Que eu nem tinha olhado na foto mesmo, eu tava olhando na flor que tá aqui na minha frente. Pronto, bem preenchidinho. Eu vou usar o púrpura aqui em cima do risco. Agora, eu venho limpando meu pincel assim, ó. Você viu que eu só tô usando a tinta que eu coloquei ali. E olha como faz diferença. Não é linha reta, tá? Ela é meio curva. É uma sombra. Se quiser pegar um pouquinho de tinta, você pode pegar. Só que você vai tirar o excesso no pratinho, porque senão vai ficar muito púrpura. Olha. Bem de leve, meio curvo. Nesta aqui, eu coloquei aqui, ó, a sombra e aqui a sombra. Nem foi de linha, aqui foi esfumadinho. E agora eu vou colocar o branquinho. É bem pouquinho aqui na pontinha. E você vem puxando aqui, ó, pro ladinho, pouquinho. E depois você vem limpando o pincel. Olha como vão ficando pequenas linhas. Vai ficar muito discreto isso aqui, ainda mais quando secar, esse branco vai sumir quase inteiro. Ó, mas aquele biquinho ali, ele é assim, bem branquinho. E agora, eu vou pôr um pouquinho também de branco aqui, ó. Coloquei a tinta, vou lavar o pincel para tirar o excesso. E agora eu vou puxar. E eu dou uma esfumada seguindo também a orientação dos risquinhos. Aí, já chega. Agora a outra, eu vou preencher também com o magenta. Tá secando muito rápido, então não dá para preencher inteira. Porque a gente não consegue fazer o esfumado direitinho. Curitiba hoje 33 graus, gente, que isso? Mesma coisa, eu vou fazer desse lado. O púrpura, começo daqui, ó, seguindo em direção a esta pontinha aqui. Essa pétala a gente nem enxerga muito aquele na minha fotografia, mas elas são iguais as pétalas. É questão da luz e da sombra que a gente tá enxergando na fotografia. Então, eu vou fazer também aquelas ranhurazinhas que eu fiz do lado de lá, vou fazer aqui, vou repetir. E agora o branco, mesma coisa, pontinha bem branquinha. Aqui, ó, coloco uma pinceladinha mesmo. Aí, venho limpando o pincel de leve pro ladinho e de leve aqui, ó, entre as linhas de sombra, nunca em cima, tá? Que a luz e a sombra, elas não ocupam o mesmo espaço, nunca. Agora, um pouquinho que eu vou colocar aqui também. E vou dar uma esfumadinha. Essa daqui tem do lado de baixo também. Um pouquinho de luz aqui.
Então, eu vou colocar aqui também para não ficar diferente. Porque embora eu esteja olhando a fotografia, a gente pode, o artista pode modificar o desenho, o objeto que ele está fazendo. Isso. Agora a gente vai fazer o labelo. Primeiro eu vou preencher de púrpura de novo essa parte aqui, aqui e aqui. Já vou aproveitar o meu pincel sujinho, vou fazer ali, ó, uma sombra em cima daquela parte que vai ser agora eu vou usar o amarelinho, amarelo bebê, pra fazer essa partezinha aqui, ó. E aqui ela tá como se fosse um pingo, porque tá bem de frente. Ela não tá redondinha igual a outra. Fica mais rosadinho. Então, vou usar o magenta e o pincel zero. Vou deixar aqui, ó, um pouquinho do magenta em cima do amarelinho. Já vou colocar o ponto de luz, que é aqui, ó. Aí, bem aparente. E agora, com o púrpura, vou fazer a sombra com o pincel zero. E aqui, pode pôr em cima do risco. E vem sumindo aqui, ó. Do outro lado também. A mesma coisa. Esse lado aqui, ó, você coloca toda a volta também. Aí, usa o pincel número 2 só para empurrar. O meu aqui ficou muito, então eu vou pôr um pouquinho de púrpura no pincel para empurrar. Aquele pântano tem que ser só uma sombra, não é um contorno. Precisa ficar esfumado. Pronto. Agora, você viu que a gente tem aqui duas abinhas. Nessas abinhas eu vou colocar o púrpura dos dois lados. Agora, aqui, vou limpar meu pincel de púrpura e vou preencher com o magenta, que o tom é um pouquinho mais claro. Só você seguir o risco direitinho que você vai se achar. Tá, eu vou pôr o pincel sujo de branco, nem tem branco quase. Aqui, ó, desse lado, eu vou esfumar um pouquinho. Com o pincel zero e o amarelinho, eu faço aquela pontinha aqui, ó. E ele fica assim, bem nítido mesmo, fica parecendo bem. Pegou bem em cima daquela parte, né? Mas é assim mesmo. E agora com o zero, aqui, ó. Essa beiradinha, eu coloco o pincel no meio e puxo pra cima e puxo pra baixo, porque a gente tem que terminar aqui bem fininho, sumindo. Aqui também, eu tô colocando o pincel pro lado de fora desse escuro. Essa parte aqui, ó, ela é levantada. Um pouquinho de branco aqui na gotinha. Esfumando um pouquinho mais de branco, né? Eu vou usar o magenta e vou fazer aqui, ó. Consertar aqui um pouquinho. Que essa parte aqui, eu tô clareando com um pouquinho do magenta. Essa parte aqui, ela é levantada. Desse lado também um pouquinho. E agora o púrpura aqui, ó. E essa parte aqui, ela é mais escurinha. Eu vou pôr mais um pouquinho do pântano, para poder separar bem uma área da outra. Aqui, ó, fica bem sombreadinho.
Você viu que eu acabei de colocar o púrpura, né? Então, tá úmido ainda, mas se precisar, pode pegar mais uma pinceladinha. Vou até separar aqui para poder aparecer bem esse dentinho. E aqui, ó, não vem pra cá, não. Ele vai pra lá. Aqui com magenta. Acho que se estivesse fazendo no pano de prato seria mais fácil, porque seria um pouquinho maior esse detalhe. Ó, ele faz isso aqui. Do lado de cá também. Na minha foto ali, na minha flor, aqui tava mais escuro. Então, quando eu fui desenhar, nem vi esse detalhe. Agora que eu tô olhando bem de perto, que eu tô vendo, olha, ele faz bem isso aqui, ó. Essa parte desce e passa por cima dessa parte de baixo. Porque ele tá assim, tá curvo, só que de dentro pra fora. Agora é só arrumando detalhezinhos. Pincelzinho zero. Aqui já tá bem sequinho. Então, eu vou fazer uma isca. E nem é um contorno, tá, gente? Não é aquela coisa que pega de uma ponta e vai noutra ponta. São detalhezinhos, ó, aqui só uma pinceladinha de branco. Você viu que eu não fiz uma linha inteira. Eu já tinha colocado branco e agora eu tô acentuando esse branco. Porque, enfim, a gente enxerga isso. O brilho. Nessa daqui também, eu vou reforçar um pouquinho, só com uns toques de branco. Também no mesmo lugar onde eu já tinha colocado. Agora, enquanto seca ali, eu vou colocar aqui no pratinho uma gotinha de diluente. Eu vou pegar um pouquinho do verde pântano. Ó, vou deixar assim, bem diluidinho. E vou fazer um fundo bem suave. Quando você fizer uma misturinha, nunca comece numa área assim de bastante visibilidade. Comece sempre num cantinho. Aqui, por exemplo, ó. Tô começando bem no cantinho, porque se tiver muito forte, no cantinho é fácil de arrumar. Agora, se você começar assim pelas beiradas, pelos lados, aí fica bem complicado. Olha, o meu tom aqui, ó, tá ótimo. É isso mesmo que eu queria. Então, cantinho de novo. Aí, vou esfumando até sumir aquela parte mais escura. Quando a gente coloca, parece que tá manchado. Mas como tá úmido e o pincel tem pouquíssima tinta, a gente consegue esfumar. Ó, vou fazer mais um pouquinho no mesmo tom. E vou colocando só nos cantinhos. Aqui nem precisa sair pra fora, é só ali. Vou pôr um pouquinho aqui na linha. Um pouquinho aqui. Cantinho. Eu tô usando um pincel número 10. Mas ele tá bem gastinho já, tá bem com bem pouquinha cerda. Porque é muito uso. Venho limpando esse pincel. Olha o efeito bonitinho que fica. Vou pôr aqui também na linha e vou subindo. Agora, esse cantinho aqui também, ó, precisa um pouco. E vai sumindo. Ali em cima não vou colocar.
Eu vou trazer esse daqui até o final. Eu vou fazer assim um pouquinho em todos os lados. Se você quiser e se sentir mais segura, pode pôr uma fita crepe. Eu não vou colocar não, e vou fazer aqui, ó. Assim, só um pouquinho, mas com o pincel direto, não vou colocar fita crepe. Eu quero deixar todo o lado sombreadinho. E nos cantinhos da toalha, você pode deixar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais triangular. Esse verde pântano bem diluído, ficou um tom muito bom aqui na minha toalha, que ela é verdinha. Olha como ficou ali. Eu vou fazer aqui desse lado também e já mostro pra você. Olha, acabei de fazer aqui. Você viu que o cantinho ficou mais escuro, fui subindo e trouxe pra cá. Acompanhei aqui, ó, a costurinha da toalha. E aqui em cima eu vou colocar um stencil. Eu vou encaixar o stencil aqui, ó, porque ele tem todo um relevo aqui em cima. Então eu vou encaixar ele aqui para ficar mais fácil. Assim. A mesma misturinha, ó, verde pântano com diluente. Não é para ficar aguado, tá? É para ficar clarinho. E eu vou trabalhar com esse pincel aqui mesmo, nem vou trabalhar com o pituá. Olha como eu tô fazendo. Aqui eu não posso passar em cima da flor, então tem que tomar muito cuidado. Carrego o pincel todo instante. Eu não fiz ali no cantinho ainda. Esse pedacinho aqui eu vou levantar o stencil para você ver como tá ficando. E daí eu vou terminar, porque eu vou ter que me mexer aqui. Quando você vai levantar, você tem que segurar bem, tá? Olha como que vai ficar. Eu vou terminar, eu vou passar aqui, ó, um pouquinho pra fora também. Aqui vai ficar assim, ó, toda a beirada do lado de fora eu vou passar também. Eu vou terminar aqui e já mostro pra você concluído. Olha, já fiz toda essa parte aqui. Agora, eu vou finalizar fazendo aqui em cima também um sombreadinho, igual eu fiz embaixo. E eu tô aproveitando o relevo da toalha, porque eu não coloquei fita crepe. Você pode colocar, tá? Sem problema. É que essa daqui é bem felpudinha aqui. Mesmo com a fita crepe ia ficar borradinho. Então, prefiro fazer usando o relevo, o próprio relevo. E também é só um pouquinho assim, ó. E aqui no cantinho, eu fiz um pouquinho mais forte, mesmo sujando em cima do espaço do stencil, pra ficar igual a parte de baixo. Tem que fazer mais tinta. Olha o cantinho, você vai esfumando. Sempre de pouquinho, começa de pouquinho, vai acrescentando. Porque se você colocar muito, fica difícil. Quer dizer, tirar é impossível. Então, tem que ser de pouquinho. Agora, eu vou usar um pouquinho do amarelo limão e eu vou fazer um pouquinho de luz seca aqui, ó, nos botões. Eu tô usando o mesmo pincel, tá? Coloquei a tinta aqui, ó, em cima desse verdinho pântano com diluente que eu tinha aqui. Ó, coloquei um pouquinho em cima de onde já tinha, tá? O trabalho tá concluído, espero que vocês tenham gostado dessa proposta. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado.